Olá, tudo bem? Eu sou Denise Rezende, professora de ensino fundamental da nossa rede. Quero dar as boas-vindas, em nome da Subsecretaria de Ensino, aos professores regentes das turmas de terceiro e quarto anos e a todos os demais professores que estarão conosco no encontro de hoje. Este encontro faz parte do percurso formativo, entrelaçando saberes e práticas com professores e professoras de terceiro e quarto anos, promovido pela Gerência de Formação de Anos Iniciais da EPF. Partindo da compreensão da formação continuada como um direito que congrega possibilidades de subsidiar a prática docente, buscamos, nesse percurso formativo, promover um espaço para a reflexão, o diálogo e a vivência sobre as relações entre currículo, avaliação, material pedagógico e as diferentes formas de organização do trabalho pedagógico. Antes de apresentar as nossas queridas convidadas de hoje, gostaria de lembrar que essa formação está dividida em 4 módulos, com 4 encontros presenciais e atividades assíncronas, disponibilizadas na plataforma IAD para todos os professores inscritos nessa formação. O módulo 1 traz como tema Práticas de Leitura Literária no Ensino Fundamental 1, terceiro e quarto anos em foco. Então, hoje, temos a honra de receber a professora Patrícia Cursino, doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Atualmente é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora do PPGE, da UFRJ, coordenadora do Laboratório de Estudos em Linguagem, Leitura e Escrita e Educação, LEDUC, e também do Grupo de Estudos e Pesquisa Infância, Linguagem e Educação, o GPIMA. Temos também a honra de receber a professora Kate Cristina, professora da nossa rede, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, faz parte do grupo de pesquisa Práticas Educativas e Formação de Professores. É especialista em alfabetização, leitura e escrita pela UFRJ. Desenvolve estudos na área de educação infantil, com ênfase em leitura literária, escrita e leitura e práticas antirracistas. E também é da nossa equipe da GFAI aqui na EPF. Sejam muito bem-vindas, professoras. Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês nesse projeto tão bonito de formação. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos presentes. Preciso dizer do prazer, da alegria que está com a Patrícia Cursino nessa live, né? Uma referência nos estudos e pesquisa sobre a literatura. Que a gente tenha um bonito encontro. Então, muito obrigada. Vamos lá começar com a professora Patrícia Cursino. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e organizei um pouco essa fala. Vai ter que depois botar os slides, né? E alguns slides, né? Para a gente poder não perder aqui o tempo, né? Então, práticas de leitura literária no ensino fundamental, terceiro e quarto anos, né? O que a gente pode dizer, né? Eu estou começando, essa semana eu também já dei uma aula, que eu comecei também com esses slides, né? Porque eu acho que é sempre bom a gente começar uma reflexão sobre a infância, né? E essa é uma reflexão do Mia Couto. A infância não é um tempo, não é uma idade, uma coleção de memórias. A infância é quando não é demasiado tarde. É quando estamos disponíveis para nos surpreendermos, para nos deixarmos encantar. Quase tudo se adquire neste tempo em que aprendemos o próprio sentimento de tempo. A gente fala dessa infância, né, que na verdade está em nós também, né? A gente não é um tempo determinado, ela permanece em nós, mas que quando a gente olha as infâncias, né, as crianças e suas infâncias, nós vamos ver, né, no momento atual em que vivem as crianças, que elas vivenciam diferentes momentos e diferentes infâncias, né? Então chegam às escolas crianças que têm vidas bastante diversas, crianças que também muitas vezes fogem dos nossos manuais, né? Então eu organizei essa fala trazendo 3 pontos básicos
que eu vou abordar de uma forma integrada, né? Mas o primeiro ponto é entender a leitura como direito, né? E a literatura e o direito à literatura também parte desse direito. Então, ler, escrever, se apropriar do mundo da escrita é um direito de toda criança, né? E a leitura e a escola, a leitura na escola, a leitura com a escola, ela deveria ter, especialmente a leitura no sentido amplo, mas depois eu vou refinar aqui na leitura literária, a bibliodiversidade e a qualidade. Nós vamos falar um pouco sobre isso, né? E depois nós vamos trazer, depois, ao longo aí da fala, as especificidades da leitura literária e o critério de escolhas das obras, e ler com as crianças, e preparação e desdobramentos para essa leitura literária na escola. Bom, esse livro aqui do Bartolomeu Campos de Queiroz, chamado Indês, ele é meio, dizem um pouco que ele é autobiográfico, né? E então o Antônio, que é o personagem, ele é a voz do Antônio aqui, né? Quando os pássaros, entrando pela boca da noite, escreviam com penas noturnas no céu, o avô lia os sinais dos ventos, das cores, das nuvens e previa chuva, colheita, frio. Por outras vezes, o pai, escutando o tempo, fazia leituras do silêncio e, soltando a língua, traduzia seus ruídos em palavras que traziam de volta a infância antiga ou decifravam o futuro escrito por Deus em linhas tortas. Ah, lembro-me da volta do tio, depois de uma ausência. Antônio olhou em seus olhos, demoradamente, e leu que era possível não só deitar em seu colo, mas deixar também escapar o choro, sem medo, até aliviar a saudade que era tanta. Na escola, a professora ensinava a leitura. Foi sem esforço que o menino aprendeu. Ele já conhecia que entre as letras e seus silêncios podia-se saber muito mais longe. Era possível viajar mundos distantes, mundos que o olhar não alcançava, mas o livro trazia. E daí que para Antônio escrever bastou ter apenas um lápis. Claro, né, que a gente sabe que é um texto poético, né, e que não basta ter apenas um lápis na mão, né? Mas eu queria trazer aqui, então, essa a leitura, né? A gente considera a leitura uma série de possibilidades de interpretar a vida, né? Ler os sinais da natureza, ler o silêncio, ler o outro e seus sentimentos, né? O que o outro está dizendo, o que é a expressão desse outro, né? Às vezes a gente diz uma coisa, mas a nossa intenção é outra, e isso transparece não na palavra falada, mas a palavra sentida nessa relação com o outro, né? Ler imagens, ler o escrito. A leitura como possibilidade de interpretar o mundo, né? Produzir sentido. Então, eu chamo atenção porque nós vivemos um momento em que nós, inclusive, foram comprados, alguns estados e municípios compraram um teste de fluência leitora. E esse teste, ele mede a velocidade com que a criança lê, então essa fluência. E eu fico sempre me indagando, claro que a fluência é importante, né? Mas o que é importante, ela torna-se importante na medida em que a criança pode entender o que está lendo, né? Entender o sentido do que está sendo enunciado. Então, eu fico sempre muito apreensiva quando a gente coloca só na fluência, né? O, porque a leitura, sobretudo, é esse lugar
de compreensão e de interpretação, principalmente de interpretação, né? De produção de sentido. A gente partilha os sentidos e aí nós criamos algo comum, né? E a escrita, embora o texto do Bartolomeu não fale da escrita, é sempre importante a gente lembrar, porque as primeiras inscrições que fazemos, que o bebê faz, né, é o gesto, é o corpo, é o movimento, né? Essa é uma forma da gente se inscrever, ou seja, da gente se mostrar, se colocar no mundo. E os registros desse nosso ser e estar no mundo, as crianças muito, né, são muito, gostam muito de construir, modelar, né? Construir espaços, construir com blocos, né? Desenhar, pintar, fazer colagens, fotografar, né? Filmar, todas essas questões são registros que começam só do corpo, né? E vão a algo que se imprime, né? Que ganha uma materialidade porque foi impresso. Então, a fotografia, a pintura, o desenho e, obviamente, a escrita, né? A escrita, o Vygotsky, ele vai colocar que se apropriar de uma linguagem é algo muito complexo e fundamental para novas possibilidades de estar no mundo, novas possibilidades de pensar. Então, um salto qualitativo na parte das relações, da parte cognitiva também, da parte linguística, né? Você ter uma outra forma de se colocar no mundo, você ganha um novo horizonte de interlocução com o outro, né? Então, o que pode a linguagem escrita, né? A gente se apropriar dessa linguagem escrita é ganhar um horizonte mais largo, né? Por isso que é uma questão fundamental, e justamente a gente está aqui se dirigindo mais especificamente para o grupo de professoras, né, e professores do terceiro e quartos anos, né, dos terceiros e quartos anos, que, em tese, né, há um desejo que eles já estejam em processo de alfabetização já mais avançado. Entretanto, a gente não pode reduzir o processo de alfabetização a essa relação fonema-grafema, porque a língua, o sistema da língua é complexo. Nós temos aí o linguístico, o semântico, né, a sintaxe da língua, né, nós temos aí várias perspectivas de apropriação, na verdade, né? Então, como falante, o sujeito já tem aí toda uma, uma experiência linguística muito importante, né? E ele, como produtor de um texto escrito, né, ele vai usar todo esse conhecimento que ele tem também por ser um falante, mas ele vai também precisar de conhecimentos específicos, né? Tanto para ler quanto para escrever, né? E o Paulo Freire tem essa citação já exaustiva, e eu vou insistir em trazê-la, né, para entender o ciclo, esse ciclo que ele propõe esse movimento, né, que ele propõe nessa citação, né, de 81, né? Olha, já se vão 40 anos, né? Ou mais. Esse movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente nas nossas relações, que ele quer dizer, né? Está sempre presente nas nossas relações. Porque ler, e ele mesmo diz, e outros autores, mas o Paulo Freire fala, né, que nós estamos fadados à leitura, né? A leitura nos constitui, porque ela é a própria forma, da mesma forma que o Antônio olhava o tio e sabia que ele podia deitar no colo e chorar, não é? Era pelo afeto e pelas leituras que ele estava fazendo daquela fisionomia, né? Daquela pessoa. Movimento em que a palavra dita flui do mundo
mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida da leitura de um mundo, mas por uma certa forma de reescrevê-lo ou de escrevê-lo ou de reescrevê-lo. Quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. Então, o Paulo Freire, nessa citação, né, ele não vai falar só que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ele vai dizer que a leitura do mundo, sim, precede a leitura da palavra, mas podemos ir mais longe, né? E dizer que essa leitura da palavra não é apenas precedida dessa leitura do mundo, mas ela reescreve ou escreve esse mundo, né? Então é preciso que eu tenha a capacidade de escrever esse mundo com as palavras da linguagem escrita, né? Da língua escrita, né? Então, a linguagem escrita, ela provoca o quê? Ampliações, né? Abre outras possibilidades de estar no mundo, abre outras formas de pensar. E nós podemos até, nós usávamos até o termo cultura escrita, né? Eu hoje procuro usar culturas do escrito, como a Ana Galvão sugere, né? Por que culturas do escrito? Porque o mesmo texto escrito, ele pode ter diferentes significados dependendo dos grupos em que ele circula, né? Então, os grupos atribuem significados diversos às práticas de leitura de escrita que circulam em seu meio. Que práticas as crianças participam? Quais os textos que circulam em seus meios? Essa é uma pergunta fundamental, porque nós vamos levar na escola textos que muitas vezes não circulam no ambiente familiar ou em outros ambientes que as crianças circulam, né? Vou levar textos que, muito deles mais escolares, mas textos que pertencem à cultura do escrito valorizada, especialmente pela escola, né? Então, quando muitas vezes a gente leva uma receita, por exemplo, para a escola, né? Muitas vezes a criança não teve acesso a essa à receita, né. Então, assim, não é embora esteja atrás do pacote de açúcar, não quer dizer que a criança tem acesso a essa receita. Ainda mais hoje em dia, que tem muito programa de receita, né, então, saber que pode ter a receita escrita e não só lá na televisão, também já é uma outra, dimensão desse texto. Então a gente tem aí, eh, a escola favorecendo essas diferentes possibilidades de diferentes gêneros, né, circularem na escola. Então ela tem que favorecer, possibilitar a vivência das crianças em práticas, né, so sociais, mas também práticas que a escola vai trazer, porque nem todas as práticas tem práticas que são muito escolares, por exemplo, eh o enunciado, né, de um dever ou de um livro didático, ou da apostila que a secretaria faz, é um texto, escolar, né. A inserção das crianças no mundo da cultura escrita, a gente está ampliando, porque ela já está inserida no mundo da cultura escrita, né. Exige essa ampliação, o lugar da escola de ampliação, é o despertar o interesse das crianças sobre, para as diferentes, situações, né, em que o texto se faça necessário, se faça presente, sirva para comunicar, seja para, ampliar um conhecimento ou tirar uma dúvida, né. E o Bakhtin nos provoca a dizer que ciência, arte e vida são necessários, né, de estarem em articulação, né. E muitas vezes a gente faz uma a gente separa, né, essas esferas da atividade humana, né, essas formas da gente estar no mundo, né, seja pela arte, seja pela ciência, seja a própria vida cotidiana, né, eles têm que acontecer de forma integrada. Então, como a gente integra ciência, arte e vida na escola, para que a linguagem escrita faça sentido para as crianças, né. E aí, assim, antes de eu vou depois me
me prender aqui na proposta ficcional, mas eu acho esse texto já antigo da Graça Paulino muito produtivo para a gente pensar a especificidade da literatura. Então, dentro dessa inúmera variedade de textos que circulam e que nós precisamos trabalhar com as crianças, né, a Graça Paulina vai dizer que tem 3 propostas básicas, tem outras, mas ela vai trazer essas 3 propostas básicas de ação interlocutória das narrativas, né. Uma é a proposta pragmática, né. Essa proposta pragmática é aquela que tem a intenção de mudar o comportamento do outro, né. Então, são propostas, que muitas vezes elas vêm transvestidas, digamos assim, de uma historinha. Mas, na verdade, a intenção é ensinar alguma coisa para a criança, um bom comportamento, né? Ou, por exemplo, tem uma história da Camila não faz mais pipi na cama, por exemplo. Né? Então, isso é muito óbvio, até o próprio título é muito óbvio. Né? Está dizendo que não é bom fazer pipi na cama. Né? Dentro dessa mesma coleção tem do coelhinho, né? O coelhinho que come cenoura, e depois ele não comeu cenoura, ele ficou muito gordinho. Enfim, então são propostas que a gente pode até chamar de autoajuda infantil ou de outras. São textos muitas vezes religiosos, enfim, são textos que têm uma intenção de mudança de comportamento. Geralmente são textos com mensagens mais fechadas, são textos com uma mensagem mais linear, né? A proposta informativa é muito importante, né? Porque a gente tem aí uma necessidade mesmo de conhecer o mundo, né? Diferentes aspectos do mundo. Então, esses textos informativos eles têm a intenção de envolver intelectualmente o ouvinte, leitor, né? No acesso à produção do conhecimento científico, sociais, até mesmo artísticos, no sentido que você dá uma informação sobre a arte e tal. Né? E a proposta ficcional. Né? A proposta ficcional, ela, a intenção é agenciar o imaginário das crianças, né? Do ouvinte, do leitor, né? Nesse jogo de significações que excita o imaginário a participar de possibilidades da composição de outros mundos. Quando a Graça Paulino fala dessa composição de outros mundos, não quer dizer que esses outros mundos sejam apartados do mundo que a gente vive. Ao contrário, de forma metafórica, a gente remete ao nosso próprio mundo. Né? Por isso que a literatura ela é um texto, a literatura enquanto arte, ela é um texto aberto. Né? É um texto com a proposta ficcional aberta, né? E que se propõe justamente a essa incitação do imaginário na perspectiva de eu me olhar, né, de espelho e de janela. Eu já escrevi sobre isso também. Né? Ao mesmo tempo que ela me faz olhar para mim, ela também me abre outras possibilidades. Né? Então, ela de olhar para mim, para o outro e para o mundo, né? Me reconhecer ou me estranhar nessa relação, né? E, por sua vez, né, ela deixa em aberto, né? E ela permite essas interrelações. Então, a literatura ela vai ter uma característica, a proposta dela, né, é uma proposta ficcional. Então, isso é a primeira perspectiva de entender se se trata de um texto literário, seria talvez essa, né? Da gente ver qual é a proposta de ação interlocutória preponderante, qual que está predominando. Né? Está predominando a proposta pragmática, quer dizer, de mudança de comportamento do outro? Está predominando a informação? É lógico que o ficcional vai trazer informações, vai dizer quem são os personagens, onde eles se encontram. E por isso você pode ter um ambiente que é um ambiente em tal cultura, em tal tempo, né? Em tal espaço, mas a proposta preponderante não é uma descrição única, ou falar daquele lugar, ou trazer uma informação sobre o que alguma informação mais científica sobre aquele lugar. Né?
Bom, aqui então já vou para essa questão. Nós temos vários produções cujo o leitor presumido sejam as crianças e jovens, né? O leitor presumido, mas não quer dizer que seja só para esse grupo, né? Então, são os livros direcionados preponderantemente, já tenho com a mesma palavra, né? Às crianças e jovens, ou às crianças, né? Mas não só para elas, e livros de literatura infantil. Nós chamamos tudo de literatura infantil. Então, também é uma outra questão da gente de poder selecionar a nossa primeira, né, forma de olhar, né, é se eles são literatura, né? E como é que hoje esses livros infantis, eles sendo literatura ou sendo informativo, como é que eles se apresentam, né? Existem livros com ilustrações, que tem o texto verbal e a ilustração, e esses são os mais comuns. Então, não necessariamente eu posso ler esse livro sem mostrar a ilustração, né, porque a história ela anda pelo texto verbal, se basta. E a ilustração é só mesmo um acompanhamento do texto verbal e acrescenta alguma coisa, mas não há uma interdependência. Temos uma outra categoria de livros, hoje bastante comuns e que pertence muito a uma produção mais contemporânea, que a gente chama de livro ilustrado. O livro ilustrado é justamente aquele em que o texto e a ilustração são indissociáveis. Eu não posso ler sem a ilustração, porque a ilustração completa. A ilustração, ela diz, ela vai caminhando junto o verbal e o visual. Eu não posso só ler, porque vai ter muitas lacunas, né? Porque quem completa essas lacunas são as ilustrações e também, evidentemente, a leitura de cada leitor, né? Outra categoria são os livros objeto. Esses são livros que a gente está chamando livros objeto, são os livros que também podem ser informativos ou pragmáticos ou livros ficcionais, né? Mas esses são livros cujos suportes são desconstruídos do que a gente chama do códex, né? Que deu certo, né? Antes você tinha o rolo, o Chartier que vai falar, você tinha o rolo, você passa a ter o livro nesse formato, né? Que você abre, esse formato do livro chama de códex, né? E ele ganha aí você vê desde do século XV, né? Que nós temos aí século XIV, XV, que nós temos o códex, né? Aliás, ele é até antes, né? Antes da imprensa, tinha os manuscritos já no códex, né? Aí ele rompe com isso. Então ele faz buraco no livro, faz sanfona, né? É, dobras diferentes, que você tem que desdobrar para ler. Então é uma aposta no objeto, né? E que com essa aposta não só é algo criativo, né, como também incita um outro tipo de leitura, e eu estou até com uma doutoranda trabalhando em cima de alguns livros desses que foram premiados, e está querendo ver como é que as crianças leem esses livros, que elas primeiro têm um estranhamento, mas como é que eu leio esse livro, né? Tem uns que são só cartões, né? Então, são várias formas e formas que a gente ainda vai ver como é que eles vão inventar, né? Então, esses formas do objeto, essa materialidade do livro, né, ela também vai determinar leituras, né? E aí nós vamos ter outros suportes, os aplicativos literários principalmente, mas não só, né, outros suportes de leitura, e os livros informativos, né? A gente pode ter
de forma mais enciclopédica, manuais, receitas, e os livros não ficcionais, que hoje, eu vou trazer aqui um exemplo, também é uma produção mais contemporânea, em que a informação científica ela é levada num projeto gráfico que também traz uma linguagem artística, não só fotografias, e gráficos e tal, mas também como ilustrações, né? Então, junto à informação, você vai ter também eh, outras manifestações artísticas, né? Tanto fotografias quanto outras desenhos, pinturas, enfim. Bom, e a gente sabe que os livros podem ser escritos em verso, em prosa, né? Então eu estou trazendo o seguinte, porque até aqui, ó, até outros suportes, eu podia ter feito até aqui uma linha, né? Ele engloba vários gêneros, né? Mas depois eu coloquei os informativos, os não ficcionais e os literários, né? Porque para vocês, não que os não ficcionais eles ficam ali, né? Também, se vocês, talvez vocês conheçam algum desses livros, né? Mas tem os híbridos também, que eu não botei aqui, né? Aqueles os brasileirinhos da Lau e Beatriz, né? Os brasileirinhos ele tem um poema sobre um determinado bicho, né? E depois tem descrevendo, dando características, né, científicas desse bicho, né? Então é interessante, né? Que você também tem esses gêneros híbridos que eu não botei aqui, mas só para gente. Isso aqui eu trouxe para dizer o seguinte: existe uma bibliodiversidade que a gente precisa levar para a escola, né? E as escolas municipais aí, né, têm há muitos anos já, felizmente, um projeto de comprar livro. Agora que vai começar a Bienal, vocês certamente vão receber uma verba para a Bienal, né? Então, para comprar livros. Então, a gente tentar, né, ao comprar, né, os livros, atender a bibliodiversidade, né? Agora, eu não coloquei exatamente aqui, mas a qualidade é fundamental, né? Então, eu já vou depois falar sobre qualidade. Aqui eu trouxe um exemplo daquele livro Terra de Cabinha, Pequeno Inventário da Vida de Meninos e Meninas do Sertão, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como que aquele não ficcional se apresenta. Esse é um que foi premiado também. Aqui vem dizendo da brincadeira da criança, chamada Capemba, em que ele pega uma folha e aí tem a foto, né? E depois aqui tem uma árvore, né? E ele tem aqui é uma página e também tem uma distribuição na página artística, né? Criam aqui outros aspectos, enfim, só para vocês situarem, né, esse não ficcional que eu estou falando. E a qualidade, né? A qualidade é um conceito muito complexo, porque ele é situado, né? E quem define a qualidade, né? Isso é sempre uma pergunta, né? Porque ser ou não ser infantil, ser ou não ser bom livro, então isso tudo são questões que a gente precisa estar pensando, né? Mas a gente tem sempre discutido como é concebido esse leitor presumido, né? Se eu estou entendendo que ele é potente, que ele é um menino inteligente, né? Que esse leitor ou essa leitora, né, é capaz de fazer inferências, é capaz de estabelecer relações, é capaz, né, de pensar o mundo, né? O, e, e, e também é importante a gente pensar em como o tema é tratado. Então, a relação forma e conteúdo é fundamental, né? Então, alguns consensos produzidos, assim, a qualidade está nessa articulação, né, criativa entre texto verbal, o texto visual e o projeto gráfico editorial, né? Como que esses três elementos dialogam entre si para busca de ampliação do sentido e também para dar a parte estética, né? Elaborar essa estética do livro, né? É aquele que foge dos clichês. O que é o clichê? Aquilo que se repete, né? Às vezes, o próprio autor vira o clichê dele mesmo, ele vai repetindo a mesma fórmula, né? Então, aquilo que agrada. Então, o clichê é aquilo que é muito comercial, né?
Então, ele tem que fugir, né, disso que é absolutamente comercial para ganhar um desvio, né, algo que você não, mas aqui tem alguma coisa diferente, né? Aqui tem alguma coisa que me chama atenção, aqui tem alguma coisa, tem uma forma de construir o texto na relação com a ilustração que é diferente, né? Inova em relação à produção do seu tempo, né? Ele extrapola, ele inova. Então, quando forem escolher livros, seja para comprar, seja para ler para as crianças, é importante ver esse conjunto, né, da obra, né? E na literatura isso é fundamental, porque tudo isso é para permitir ampliação de sentido, né? Eu trouxe aqui um livro conhecido que ganhou o prêmio Jabuti já há algum tempo, chamado Vizinho e Vizinha, que vocês, não sei se vai dar para prestar atenção, mas você tem o vizinho são, e a vizinha moram em apartamentos de um em frente ao outro, e no meio tem um corredor, né? Ele já começa com uma inovação, porque ele tem 3 ilustradores, né? A Mariana Massarani, a Graça Lima e o Roger Mello. O Roger ficou mais na perspectiva do texto e do corredor, né? A Mariana Massarani, do vizinho, e a Graça Lima, da vizinha, né? Eu trouxe algumas partes desse livro, né, para vocês verem assim. O vizinho do 101 toma café enquanto observa gravuras de bichos. Então, a gente, além da gravura de bicho, a ilustração traz muitas outras coisas, né? A vizinha do 102 já voltou da maratona. Aqui vai falar da vida deles, né? 4h40, ele sai com o canário para um passeio. Então, começa o nonsense também, né? Como é que você vai passear com um canário? 4h20, ela finalmente leva o relógio ao concerto. 4h40, o vizinho saiu com o canário, a sobrinha espreita. Aqui tem a sobrinha. Não, porque aí, antes disso, vem dizendo que teve um dia que a sobrinha do vizinho foi visitar o vizinho, no mesmo dia que o neto da vizinha estava. E aí, quando o vizinho sai, a sobrinha espreita. 4h20, a vizinha levou o relógio para o concerto. O neto observa. E aí, o texto já parte para essa página aqui, de um corredor absolutamente lotado de coisas, né? E um texto que não tem nenhuma vírgula. O texto, ele segue esse embaralhamento aí, né, das casas, por via das crianças, né? Café com quadrinho, regador, todos os livros do mundo, manual do químico moderno, um monte de coisas velhas, plantas, bichos, planetas, discos da velha guarda, roupas de maratona, máquina de fazer chover, rinoceronte, fotos do mundo inteiro, gravuras, escafandros, cidades de papel. Era aquilo tudo que anteriormente eu não li todo o livro, mas que aparecia na casa do vizinho da vizinha. Então, aqui, né, a gente vê muito mais coisas do que o que está sendo descrito aqui, né? Aí, enfim, quando depois as crianças vão embora, há um silêncio, né? E aí aparece, enquanto toma café, o vizinho imagina as coisas que existem do outro lado. Qualquer dia desse ele vai convidar a vizinha para entrar. E aí a vizinha, se ele convidar, ela aceita, né? Como que os adultos têm essa coisa mais difícil, né, desse relacionamento, que mostra as crianças que não têm cerimônia, né? Mas assim, eu queria trazer a qualidade da ilustração e do texto, né? Então, esse é um livro assim que a gente tem várias leituras, né? Eu tive um evento de pesquisa em que a criança observa que na casa o tapete muda, né? Coisas que são detalhes, que eu não sei se vai dar para ver aqui, mas o tapete, aqui, a criança observou que o tapete, não sei se essa setinha, não sei se vocês enxergam essa setinha, o tapete muda, né? A criança, mas o tapete mudou,
né? O tapete mudou, aí tem um homem deitado no corredor que é o faxineiro, então ele diz, não, ele está ouvindo rádio, né? Ele, enfim, tem várias outras ilustrações que permitem as interpretações, né? Aqui eu trouxe o beijo da palavrinha, porque foi uma coisa interessante para vocês verem os efeitos de sentido da ilustração, né? O beijo da palavrinha, ilustração de Malangatana, é um livro que foi produzido no Rio, né, no Brasil, e o beijo da palavrinha com a ilustração de Danuta, nem sei ler direito essa, Wojciechowska, né, que foi uma edição portuguesa. Né? Os dois, o texto é do Biaconto. Então vamos ver como que a ilustração ela dialoga com o texto verbal, só que são ilustrações feitas com dois ilustradores diferentes, né? Era uma vez uma menina que nunca vira o mar. Em sua vida miserável, seus sonos eram tão pequenos. Entra em cena seu tio, que convence a família de levá-la para a costa. A menina ficou doente, na verdade. Para que ela renascesse, tomando conta daquelas praias de areia e onda, e descobrisse outras praias dentro dela. Vou lhe mostrar o mar, maninha. As letras M-A-R ganham força de uma realidade geográfica das ondas, da gaiola e da rocha, que se distinguiam pelos dedos da menina. A letra M é feita de vagas, líquidas linhas que sobe e desce. Já o A é uma gaivota pousada nela própria, enquanto que os dedos da menina se magoam no R, duro, rigoso, rugoso, com suas ásperas arestas. No leito de Maria Poeirinha se ergueu a gaivota branca como se fosse um lençol agitado pelo vento. Era uma vez uma menina que nunca vira o mar. Repararam como muda? Aquela imagem mais escura, com uma expressão mais, eu diria, triste, né? Algumas expressões ali mostram mais para mim, né? Uma relação da tristeza. Aqui não me parece, é mais suave, né? Em sua vida miserável, seus sonos eram tão pequenos. Entra em cena seu tio, que convence a família a levá-la para a costa, para que ela renascesse tomando conta daquelas praias de areia e onda, descobrisse outras praias dentro dela. Aqui a menina está na rede, né? Vou lhe mostrar o mar, maninha. E aqui tem o M, o A e o R. E se afogou numa palavrinha. Bom, eu trouxe obras diferentes, né? Com personagens também de contextos diferentes, para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Como que a ilustração da tradução brasileira, eu pelo menos percebi uma certa melancolia, né? Uma certa tristeza, né? E de fato, uma história que não é tão bela assim, né? Ela nunca tinha visto o mar e ela estava doente, né? Então eles quiseram levá-la
para ver o mar antes dela morrer, digamos assim, né? Mas isso fica em aberto, né? Então, quando fala da vida miserável, né? Seus sonhos eram tão pequenos, né? Aparece ela aqui, deitada, né? Sem muita. Já no outro, seus sonhos eram tão pequenos, é muito mais suave, né? Muito mais. Aqui, esse cabelo, né? Que faz dessa nuvem, né? Bom, uma tentativa da gente aproveitar também esse espaço aqui para poder fazer reflexões, né, sobre a literatura. Às vezes, o mesmo texto, dependendo de como ele é ilustrado, ele traz outras possibilidades de sentido, né, da produção de sentido. Né? O Antônio Cândido, a gente tem no nosso grupo trabalhado muito com ele, já exaustivamente. Eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas eu estou falando de novo, né? Outro dia ouvi uma frase muito bonita assim: eu não quero falar o novo, eu quero falar o de novo, porque o de novo, até ecoar, né? Porque assim, a gente tem visto nem sempre ecoando a literatura na dimensão da arte, na dimensão estética, ecoando aí nas crianças, né? O Cândido chama de literatura todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade. Né? E, visto dessa forma, ela parece claramente uma manifestação universal de todos os homens, de todos os tempos, e aí ele vai falar que não há homem, não há povo, né? É, a gente indo lá na ancestralidade, né? Não há povo que não tenha tido seus contos, suas histórias, e também, né, ele vai falar que não há homem que não viva sem a literatura, sem esse espaço ficcional, esse espaço que ele vai chamar também da fabulação. Né? Ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia. A literatura concebida desse jeito, de maneira ampla, ela, ela parece corresponder a uma necessidade universal. Então, ela precisa ser satisfeita, né, para nos constituir, né, como sujeitos. E aí, assim, se é assim, ela deve também se constituir como direito de todos. Então, a leitura literária, no sentido ficcional, no sentido da fabulação, no sentido de algo que nos desloca desse mundo da informação, ela precisa ser levada como um direito, né, de todas as crianças. Bom, quando ele expande esse conceito de literatura, ele está trazendo algo muito caro às culturas de tradição oral, né? E às infâncias. Então, cantigas de roda, parlendas, né? Cirandas, diferentes canções populares, canções relacionadas às festas, né? A uma folia de reis, ou toda essa, o próprio boi, né? Todas essas manifestações traz a palavra cantada, também é considerada pelo Cândido como literária. Né? Então, é importante a gente pensar, né, essa literatura oral. Né? Toda a literatura, esses jogos de linguagem, as parlendas, tudo isso é literatura oral, né? Trava-línguas, etc. A performance da palavra falada e ouvida, simultânea e coletivamente, do corpo que vive a linguagem, que é também instância de simbolização da relação e do afeto. Então, a gente pode aqui, o Paul Zunton, ele vai se remeter também aos griots, vai se remeter a essa contação dos causos também, que a gente pode ver ao longo aí da nossa, das diferentes culturas que né, nos constituíram, muitas histórias, né, de tradição oral.
E os diferentes gêneros de suporte, o corpo, o áudio, a tela, o livro, as multimodalidades, né? Então, isso tudo, a literatura digital, né? São obras híbridas, multimodais, multissensoriais, né? Isso tudo a gente tem um universo grande de literatura. Alguns grupos não gostam dessa definição muito grande aí do Cândido, porque desloca do texto verbal escrito, né? Mas a gente tem que considerar. É, é, eu não falei lá, eu pulei, mas o livro de imagem, né? Ele é um livro considerado um livro, né? A narrativa é visual. Eu esqueci de falar lá, não enfatizei, não sei se botei no, lá naquelas características, mas eu gostaria de trazer, né, esse livro que provoca a narrativa, porque a própria sequência das imagens é uma narratividade por via das imagens, né? Então, a literatura como direito está dentro dos direitos humanos, né? Ela seria um bem compreensível, aí ele vem trazendo o seguinte, né? Que para a gente pensar os direitos humanos é entender que se é bom para uns, é bom para todos, né? Eu acho que essa é uma questão da democracia e das políticas públicas na possibilidade dessa literatura chegar às crianças. E aí, gente, são as crianças desde bebês, né? E no terceiro e quarto ano, que aqui seria essa live mais voltada para esse grupo de professores, é entender que a gente pode e deve ler diariamente para as crianças, nós lermos para eles lerem para os outros, fazer saraus, trazer a literatura como esse espaço de vida, de arte e vida, porque a arte é a confissão de que a vida não basta. A gente precisa da arte. Então, a arte na escola e a literatura enquanto arte da palavra, arte da ilustração, arte de um projeto gráfico bem elaborado, essa arte que se materializa no livro, mas não só nele, mas ele é uma figura principal, digamos assim, um objeto importantíssimo, né? Ela precisa estar na escola. É preciso que as crianças tenham acesso ao livro, peguem os livros, leiam os livros, levem os livros para casa, conversem sobre eles, tenham espaço de troca, né? Espaços de dialogar sobre eles, porque a leitura, quando ela é socializada, ela ganha outra dimensão. Então, o Cândido vai defender essa literatura como direito pela capacidade que a literatura tem de atender a nossa necessidade de ficção e fantasia, a natureza formativa da literatura, que afeta o consciente e o inconsciente dos leitores de maneira bastante complexa e dialética, como a própria vida, em oposição ao caráter pedagógico e doutrinador de outros textos. Então, toda vez que a gente for doutrinar com texto literário, a gente não está trabalhando literatura, né? Ainda que o livro possa até ser um livro dito de literatura, né? Esse potencial de oferecer ao leitor um conhecimento profundo do mundo, tal como faz por outro caminho a ciência. Porque o conhecimento profundo do mundo que traz a literatura é o conhecimento de si, do outro, e de outras possibilidades de pensar o mundo. E aqui é fundamental. A gente tem falado tanto das diferentes culturas, das matrizes africanas, das matrizes indígenas, dos diferentes povos, né, que nos constituíram, que faz parte das culturas que nos habitam e que é preciso que as crianças tenham acesso, né? É preciso que as crianças tenham acesso aos diferentes autores, aos diferentes gêneros, isso faz parte daquela bibliodiversidade que eu deixei para falar aqui, né? Então, é fundamental que a gente amplie esse universo de referência, porque é essa forma, de forma artística, se diz sobre a vida, se diz sobre os sentimentos, se diz por sentimentos que são absolutamente humanos, né? Então, o Vygotsky, o que é uma leitura literária, né? O Vygotsky vai dizer que a percepção da arte também exige criação, porque para essa percepção não basta simplesmente vivenciar com sinceridade o sentimento que dominou o autor,
Não basta entender da estrutura da própria obra, é necessário ainda superar criativamente o seu próprio sentimento, encontrar a sua catarse, e só então o efeito da arte se manifestará em sua plenitude. Então, o que é essa vivência estética que o Vygotsky vai dizer? Até tem um texto dele que nós lemos recentemente no grupo, que ele vai falar o seguinte: se você for pegando aí as histórias bíblicas, né? Se você for pegar o milagre dos peixes, que seria espalhar o peixe e todos comerem, a literatura não é para isso. Seria muito mais o milagre da transformação da água em vinho. Né? Eu achei interessante isso, porque a gente fala assim, a literatura é como uma coisa que a gente vai espalhar e vai dar para alimentar todo mundo. Né? Mas ele fala assim, não é que não vai fazer isso, mas isso não é o suficiente. É preciso que ela transforme a água em vinho. É preciso que ela desloque o leitor. É preciso. Isso, o deslocamento não é porque é prazeroso. O deslocamento pode ser extremamente doloroso até. Né? O deslocamento faz parte da gente, da alteridade constitutiva. Né? Então, o outro me constitui enquanto. Então, eu me torno mais viável para mim mesma, né? Eu me torno melhor nesse sentido com horizontes mais abertos na medida em que eu me defronto com este outro e tenho uma empatia com esse outro também, né? E aí o Vygotsky nos dá essa possibilidade de a gente pensar nessa transformação, né? Que seria essa mudança, né? O que muda em mim, né? A vivência, e aí, muito paralelamente, também a gente pega aqui o Bakhtin, que ele também vai falar disso. Né? A vivência estética, é o rastro, o reflexo do sentido na existência. Por dentro, ela não vive de si, mas de si mesma, mas desse sentido que está fora dela e que ela capta. Pois se ela não capta o sentido, esse não existe. A vivência é uma relação com o sentido e com o objeto, e fora dessa relação não existe para si mesma. Nasce enquanto carne interior, quer dizer, algo que me constitui, de modo involuntário e ingênuo, por conseguinte, não para si, mas para o outro, para quem ele se torna valor a ser contemplado independentemente do significado do sentido. Torna-se forma dotada de valor, enquanto o sentido se torna conteúdo. Então, é nessa relação forma-conteúdo e que o sentido é apropriado pelo sujeito, que essa vivência ela é estética, vivência do outro, vivência dessa alteridade que o livro nos apresenta, é que a gente pode dizer que aconteceu a leitura no sentido amplo da palavra, porque nos deslocou. Né? Então, a leitura literária na escola, eu estava querendo a leitura com e para as crianças, não é só para as crianças, é com elas, né? Envolve a disponibilidade do adulto para organizar os tempos e espaços, os materiais e os modos de ler. Não basta apenas escolher e oferecer obras, é necessário estar junto, por inteiro. Eu escolhi o livro que me move também. Eu escolhi o livro porque ele tem tais e tais características que me afetam. Não é só porque ele é bom para, né, trabalhar tal coisa. Né? A leitura significativa é aquela marcada pelo afeto. O encontro com a literatura se funda na relação, na disponibilidade de partilhar com o outro uma experiência cultural e simbólica. Ao provocar um trânsito real e ficcional, o ir e vir permite conversar sobre a obra e sobre a vida. A literatura possibilita que os sentidos construídos tornem-se coletivos. Isso é grande questão da literatura na escola, gente. A gente está ali todo mundo assim, ouvindo a mesma história, e aquele sentido que eu produzi, eu vou socializar e vai se tornar algo do coletivo, ou vai ser refutado, ou vai ser ampliado. Então, essa questão é básica na compreensão do que a escola pode, e o que pode a literatura na escola. Né, para essa comunidade de leitores que se forma na escola,
né? Mas para isso é preciso que a gente pense nas perguntas, pense em perguntas interessantes. Quando vai escolher um livro, o que que esse livro pode suscitar? O que que eu vou perguntar quando eu tiver depois dessa leitura? O que que eu vou deixar para as crianças? O que que eu não vou dar pronto? Porque eu preciso que elas leiam. A questão do livro de imagem, então, né, do livro ilustrado, que a imagem vai trazendo elementos, a professora não pode contar tudo. Tem que deixar as crianças. E aí, o que que vocês acham que está acontecendo? Trazer as crianças para a leitura. Né? Isso, muitas vezes, não vai poder ser feito no grupão. Né? Então, nós também temos que pensar em formas de trabalho diversificado. Essa tem sido uma discussão fundamental, porque a gente precisa estar, muitas vezes, trabalhando em pequenos grupos. As salas turmas são grandes. Como é que a gente faz isso? Né? A gente tem que fazer trabalho diversificado em mesas separadas, com regras, para que as crianças possam circular, escolher livremente, para aquele, de repente, aquele momento de leitura de história ser um momento mais íntimo. Estou dando um exemplo. Eu fui professora, fazia toda sexta-feira isso. Né? Então, eu comecei primeiro, muito espaçadamente, depois eu instituí o dia de sexta-feira, o dia de hoje, digamos assim, era o dia do trabalho diversificado. Então, eu organizava cada mesa com umas coisas. A minha turma era uma turma de segunda série, né? Seria terceiro ano, né? Eles estavam muito querendo escrever cartas, então botar o papel de carta, botar o papel para eles fazerem um papel de carta e a caixinha do correio. Né? Então, eles podiam escrever a carta para quem eles quisessem, depois a gente distribuía a carta. Então, tinha a mesa da carta, a mesa de outras coisas. Então, ali era um momento que eu fazia correção ou fazia uma leitura. Né? Então, assim, eu ficava também numa mesa com outras crianças. Então, assim, eu estou dando exemplos de situações que a gente precisa exercitar um pouco, né? A literatura, então, ela possibilita que esses sentidos construídos tornem-se coletivos, pois que a leitura relaciona-se à nossa disposição para aceitar e apreciar a palavra dos outros, em toda a sua complexidade. Porque quando a gente está lendo um livro que diz aquilo que a gente não quer ouvir, ou não quer ler, né? Às vezes a gente larga o livro. Né? Então, também é uma aceitação desse discurso, né? Dessa interlocução com esse outro, né? Que está me trazendo, né? Por via da leitura. Não só aquilo que esperamos, que nos tranquiliza ou coincide com nossos sentidos, mas também o que diverte das nossas interpretações ou visões de mundo. Né? Escutar está intimamente relacionado ao narrar, ao diálogo que nos marca como sujeitos, ao modo como nos sensibilizamos e nos disponibilizamos para conhecer o pensamento do outro e para apresentar o nosso. A perspectiva de escutar o que os leitores trazem e para lançar novas questões precisa fazer-se presente na escola. Então, a literatura na escola, né, seria considerada um importante eixo do trabalho com a linguagem, pelo seu caráter humanizador, organizador, formativo, criativo, imaginativo. A leitura literária é um importante tempo-espaço de vivência da autoridade, da ampliação do universo de referência das crianças, seja ele linguístico ou da própria relação com o mundo, com o real e o imaginário, com o possível e o impossível. O conhecimento linguístico também se amplia com a leitura literária. É importante a gente pensar nisso. Né? A ampliação de vocabulário se dá no contexto da história. Né? A literatura infantil de qualidade reúne três artes: da palavra, da imagem, por via das ilustrações, e do design gráfico editorial, que dá materialidade à obra. A dimensão artística e criativa das linguagens, verbal e visual, e suas interlocuções possibilitam inúmeras ações e interpretações, ampliam as possibilidades das crianças conhecerem e perceberem a si mesma, o outro e o mundo, fazem pensar e imaginar, provocam narrativas, argumentações, diálogos, brincadeiras e outras formas de expressão e de interlocução com o outro. Às vezes os adultos não sabem como é que vão conversar com as crianças. Né? Pega um livro, do livro sai uma conversa. Do livro, por isso que a Yolanda Reis fala do triângulo amoroso, né? A criança, o livro e o adulto. Né? Saia dali alguma coisa de relação. Né?
Para fechar, eu vou trazer algumas considerações, né? A leitura com para as crianças todos os dias, de diferentes formas, grupo todo, mini grupos, diferentes espaços, lá fora, dentro da sala. Escolha das obras. Muito importante as escolhas, articulação entre forma e conteúdo na escolha, pensar essa articulação, né? Pensar como o tema é tratado, e aquilo que também me agrada, ampliar os repertórios, né? Então, às vezes, a gente pode fazer um trabalho, a gente, no terceiro e quarto ano, a gente já pode fazer um trabalho específico de literatura, né? Eu posso trabalhar um determinado ilustrador, né? Várias obras daquele mesmo ilustrador, então eles vão ver os traços, vão identificar os estilos desses ilustradores. Eu posso fazer um projeto só de livro de imagem, eu posso fazer um projeto de contos de terror, que as crianças começam a gostar dessa faixa etária. Então, projetos literários que têm a ver com ou gênero, ou autoria, né? Ou alguma, eh, alguma característica específica, por exemplo, livros de Darnia, que, né, quando as crianças pequenas, a gente trabalha livros de lobo, né, histórias de lobo, né. Então, quantas histórias tem o lobo, né, como vilão, né? Então, vamos ver, né. E aí a gente trabalha histórias que têm cachorros, tem, né, bichos de estimação. Então, você vai criando também umas categorias, assim, engraçadas, né. E não aquelas categorias que é bom para ensinar isso, para ensinar aquilo, família, que a gente às vezes vê na escola as salas de leitura divididas por temáticas. Isso atrapalha demais, né, porque tem livros que se valem vizinho e vizinha, vocês colocariam aonde, né? Relações, vizinhança, moradia, não tem onde colocar, gente, né. A palavrinha também a gente colocaria aonde? Então, tem livros que não tem onde colocar dentro dessa classificação fechada de conteúdo. Você vai ter, sim, os livros informativos, sim, eles são livros de ciências, são livros de que vão, para as diferentes áreas do conhecimento, né. Aí sim, esses têm sim, né, livros informativos eles têm agora, a literatura não. Né? A literatura ela não se presta a uma classificação dentro de uma sala de leitura, a uma classificação por tema, né? Diversidade de gêneros, autores, escritores, culturas, feito eu já falei. Então, vou trabalhar vários livros eh, de cultura indígena, né? Então, vou ver contos indígenas. Então, eu vou trabalhar, vou ler. Aí, quem são os autores indígenas, né? Como é que eles tratam que temas eles abordam, né? Então, essas perguntas, para que a gente possa, ir provocando as crianças a fazerem e estabelecerem relações, né? Pensar em perguntas provocativas, né? Então, para a criança possa inferir, deduzir, articular, fazer pensar, interpretar, né? A gente precisa pensar em perguntas instigantes, né? Perguntas que estabeleçam, pontes, entre o verbal e o visual, perguntas que a criança possa fazer uma leitura de imagem, por exemplo. O que está acontecendo aqui? Por que será que usou tal cor e não usou outra? Naquele lá da palavrinha, por que um é tão escuro e o outro é mais suave? Por que será aquela temática mobilizou aquele ilustrador para fazer um espaço, que era uma criança doente, né? Um espaço mais circunspecto, um espaço mais da tristeza, porque as cores escuras elas trazem um pouco essa visão, né, desse universo, né? Eh a própria expressão, não é só nem a cor, né? Então a expressão, as cores mais marrons, né, as cores, o outro traz as cores, e vocês podem ver que não é porque a criança, são crianças negras, né, mas o outro traz o cenário, no entorno mais suave, né. Ampliação das leituras, que a gente chama, eh, de interdiscursividade, né, a criança se relacionar com outros, né. Com sua própria vida, com situações que ela já viu, você já viveu tal situação, como é que foi para você, como é que enfim. E
E a Nikolaeva, que é uma autora que discute, teoricamente, o livro de imagem, né? Ela vai falar da iconotextualidade, quer dizer, a imagem como texto, né? E sempre pensando que há essa alteridade constitutiva, na verdade, está falando de uma intersubjetividade, são entre sujeitos, né? Então, como é que eu me relaciono com esse outro que está no livro? Como é que esse outro que traz enunciado no livro, né? E os desdobramentos, né, gente? O desdobramento, a gente às vezes está muito mais preocupado com o desdobramento do que com as perguntas. Então, isso também é uma coisa que eu tenho falado. A literatura, ela exige que a gente tenha mais atenção a aquilo que da própria do próprio contexto do livro, né? Tanto o tema quanto a forma, quanto como esse tema é abordado, né? Que é a forma, como as ilustrações são tratadas, mas também a gente está mais preocupado com o que vai fazer depois. E sendo que esse desdobramento ele também vai exigir uma escuta sensível, porque o que as crianças estão querendo dizer? O que aquilo ali mobilizou? Às vezes mobiliza o corpo inteiro, às vezes mobiliza fazer uma dramatização, às vezes está mobilizando fazer um desenho, às vezes está mobilizando escrever, às vezes. Então, a gente pensa sempre alguma coisa, e é importante que sim, mas é importante saber que aquilo que eu pensei, né, ele pode ser uma outra coisa. Né? Eu sempre lembro de um evento de pesquisa que a professora leu Seu Soninho, uma coisa assim, o nome do livro. E a criança, enquanto ela contava, é uma história de um bicho que não conseguia dormir. E depois ele dorme, e quando ele dorme, ele ronca e acorda os outros. E aí, quando ela acabou de contar, as crianças de primeiro ano, mas não só do primeiro ano fazem isso, mas elas se jogaram no chão e começaram a roncar. Né? É lógico que isso parece uma bagunça, né? Mas elas fizeram. É lógico que eu estou dizendo assim, a gente às vezes vai interpretar esse movimento como uma bagunça. Aí todos começaram a roncar, a dormir, e a professora tinha preparado uma folha com um travesseiro. Né? E aí ela vai e fica insistindo, o que faz dormir? Aí o outro fala assim, o que faz você dormir? Ah, o meu nhonhói, o meu ursinho, o meu não sei o quê. E ninguém falava travesseiro, né? Até que a uma hora uma criança falou, é o travesseiro, professora? Mas esse descrédulo já, né? A professora, é o travesseiro. Aí ela entrega a folhinha que já estava com o travesseiro para que as crianças desenhassem. Ora, né? Diante de uma situação dessa, estou falando uma coisa que foi para o primeiro ano, a gente está aqui falando terceiro e quarto ano, mas às vezes a gente quer que as crianças escrevam no momento em que elas ainda estão digerindo, né? Elaborando aquele texto. Né? Então, que tempo a gente dá para essa elaboração e depois uma produção? Né? E essa produção pode ser uma produção com linguagens artísticas e depois até a gente volta e faz a linguagem escrita. Né? Mas, assim, é preciso que a gente entenda que as expressões se dão de corpo inteiro, se dão por via das diferentes artes, né? E que a literatura mobiliza isso em nós, né? Mobiliza o sentimento, mobiliza eu querer me expressar, mas não necessariamente sempre da mesma forma, porque a gente precisa pensar em projetos que articulem ciência, arte e vida. Né? É claro que eu também não estou negando que a literatura é uma fonte importante, até da gente trabalhar o que é uma metáfora, quando a gente vê assim, o que a gente entendeu, né? Daquela frase, né? Mas isso pode se dar ao longo, quando a criança pergunta, né? Ou logo depois, às vezes é preciso dar algum tipo de informação, mas essa não é a principal questão da literatura. Né? Então, eu vou terminar. Assim, essa semana, né, tem menos de uma semana que morreu a Emília Ferreiro, uma referência importante para quem trabalha com alfabetização, e foi das mídias muitas frases, mas essa frase me moveu, né? E eu trago aqui para vocês, né? Essa contribuição que ela certamente nos deu, né?
A minha contribuição foi encontrar uma explicação segundo a qual, por trás da mão que pega o lápis, dos olhos que olham, dos ouvidos que escutam, há uma criança que pensa, né? E essa criança que pensa o mundo de tantas formas, né? E a literatura nos ajuda a pensar o mundo, né? Pensar a nós, pensar o mundo. Algumas referências e muito obrigada aí por esse momento. Você não me cortou, né? Eu não marquei o tempo. Não, estamos caminhando aqui, professora Patrícia. Agora, muito obrigada, é sempre muito bom, sempre maravilhoso ouvi-la. Agora nós vamos dar continuidade, vamos trazer aqui a professora Kate para falar um pouco mais, continuar a nossa conversa. Olá! Como a Denise falou, né, é uma alegria ouvir as considerações da Patrícia, sempre muito proveitosas sobre as nossas escolhas literárias, sobre o trabalho com a literatura, né, que questões e são possíveis observar. E aqui na minha conversa a gente vai dar um pouco de continuidade sobre isso. Eu penso um pouco, né, na leitura literária enquanto possibilidade de uma prática pedagógica, né, a ser realizada com as crianças do ensino fundamental, com as crianças da educação básica. E também vou compartilhar aqui um slide só para poder guiar a nossa conversa. E aí, né, como tema aqui do percurso formativo, práticas de leitura literária no ensino fundamental 1, terceiro e quarto anos em foco. Por que leitura literária, né? Recentemente eu fui interrogada sobre essa pergunta, e por que não literatura somente? E aí eu respondi, né, na minha pesquisa de mestrado, que eu defendi recentemente, em que eu investigo como que os processos formativos com a literatura, né, que eu vivenciei, foram me ponderando desse lugar de uma professora que se assume enquanto pesquisadora da sua prática, enquanto mulher negra que se reconhece e se passa a se autodeclarar, né, como tal. E aí eu delimitei, né, tentei não delimitar no sentido de fechar essa definição, mas por que faz sentido para mim o termo leitura literária? Considerando que na escola existem diversas práticas que envolvem o ato de ler, marcar, delimitar um espaço para a leitura literária, não perder de vista a necessidade de planejar um tempo com qualidade, para que as crianças possam experimentar com liberdade a leitura realizada pelo outro, por si próprio, onde a dimensão da escuta, da sensibilidade e da singularidade sejam mobilizadoras de uma prática pedagógica que se apresenta como possibilidade de construção e afirmação de uma educação que tencione práticas homogeneizadoras, né? Que a gente apresente como iguais sempre, né? Da mesma forma ou do mesmo modo para todos. Um outro ponto de defesa é que, para marcar que o ato de ler literatura não seja utilizado como uma medida para classificar quem não sabe ou sabe as letras, números, quem aprendeu ou não aprendeu valores éticos e morais transmitidos pela literatura, reforçando a escola como uma instituição excludente de corpos e vozes de crianças, né? A gente tem caminhado muito no sentido das pesquisas sobre as práticas com a leitura literária, mas às vezes a gente ainda observa algumas instituições em que essas práticas elas acontecem com o objetivo, né, de ensinar alguma coisa, como a Patrícia ela delineou ali acho que foi citando a Paulina quando ela apresenta alguns objetivos, né, alguns pontos e propósitos desse trabalho com a literatura. E a gente observa que, às vezes, em algumas práticas, esse é o objetivo fundante do trabalho com o texto literário, né? E aí eu vou na contramão dessa perspectiva, né? A gente vai tento marcar, eu acho importante que a gente marque a literatura como possibilidade de vivenciar um tempo com qualidade, em que as crianças possam ter contato com esse texto literário de diferentes formas e possibilidades, né? Aqui tem algumas ilustrações aí dessas situações acontecendo, em que um grupo de criança, né, um estudante lê para outro grupo, em outros que assistem uma apresentação a partir de uma parlenda.
Uma outra defesa minha é dessas práticas de leitura literária, né, acontecendo na escola, comprometidas com a autonomia, envolvimento e a participação de crianças e adultos em um movimento onde todos estejam engajados, engajadas em uma prática transgressora e libertadora. Quando eu vou pensar, né, a leitura literária acontecendo nesse ambiente educativo, alguns questionamentos me vêm à tona, né? Por que a gente sempre lê no mesmo espaço, né? Tentando compreender todo o encantamento que os livros e a literatura provocam nas crianças, eu costumo me perguntar, por que eles não estão à disposição das crianças? Ao longo da minha prática, eu fui me interrogando. Que tal a gente romper com a normalidade das práticas de leitura literária que acontecem em determinados momentos da rotina e previamente estabelecidos pela escola ou por nós, professoras e professores? Por que a gente não pode voltar e ler na volta do almoço, antes do dormir, enquanto a gente brinca no parque? Quem determinou que a gente só pode ler ou ouvir histórias pela manhã ou após o café da manhã? Afinal, estar com os livros, ler literatura não faz parte do trabalho pedagógico? Então, nesse sentido, vou pensar na circularidade desse objeto do livro perpassando o ambiente escolar, né? Circulando por esse ambiente, dando possibilidade às crianças de se encontrarem com esse texto literário para além da sala de aula, naquele momento determinado da rotina em que a gente se organiza. Isso também pode, né, e deve acontecer. Mas eu acho que propor que as crianças tenham possibilidades de autonomia, de escolha, de se envolverem, né, no momento em que elas desejam estar com os livros ou se encontrarem com esse texto literário, também é uma possibilidade dessa leitura literária acontecer. Ao longo da minha experiência enquanto professora, né, eu tenho percebido a literatura como uma possibilidade, como uma forte aliada na oferta de possibilidades que vai propor os outros conhecimentos sobre o pertencimento étnico-racial, a representatividade negra no ambiente escolar, tornando visíveis outras lógicas e formas de pensar sobre o corpo negro, para além de representações estereotipadas que muito tempo nos colocaram em posições de subalternidade. Patrícia, no final da sua fala, ela falou um pouco sobre isso, né? A gente ampliar o nosso repertório, tendo em vista a diversidade étnico-racial, e isso é um ponto que eu considero muito importante na minha prática, e aqui eu trago algumas ilustrações, né? Eu mudei muito, escolhi uma autora especificamente, que é a Kilson Oliveira, em que ela vai trazer vários livros sobre essa diversidade étnico-racial, apresentando a essas crianças uma possibilidade de reconhecimento das suas identidades, né? Se observando, se vendo, se percebendo através da literatura de um modo positivo, né? E ampliando essas percepções sobre o corpo negro. Aqui trago algumas ilustrações também de como que, a partir das leituras, né, que eram feitas, as crianças foram sendo provocadas a estar em contato com essas imagens, né, com esses referenciais apresentados nesses livros, né, pensando as práticas com a leitura literária, contribuindo para a construção das identidades negras e a valorização da estética negra na escola, tornando-se uma estratégia pedagógica de construção de identidades e de combate ao racismo. A gente percebe esse aluno recorrendo a essa imagem, né, fazendo apontamentos de reconhecimento. Na época, especificamente, era uma personagem negra que tinha vitiligo, e ele chamou muito a atenção dele, né? E ele foi perguntar o que era, e a gente conversou sobre esse assunto, e aí a gente vai percebendo que essas imagens elas vão ampliando os referenciais e as possibilidades que as crianças têm sobre estarem, sobre participarem desse mundo, né? Então, a literatura ela vai fomentando, ampliando essas possibilidades no trabalho a ser realizado dentro da sala de aula. Aqui eu trago algumas considerações que a gente pensa, né, que formar leitores ela é uma preocupação muito latente de professores e professoras e da escola quando a gente vai pensar essa comunidade escolar, de todos envolvidos aí nesse processo educativo. E a escola é uma instituição privilegiada para esse exercício da invenção e da fantasia.
E a leitura literária, ela é uma das responsáveis por abrir essa possibilidade aos estudantes nos cotidianos escolares. Essa é uma defesa feita por Bartolomeu Campos de Queiroz no Manifesto por um Brasil Literário, né? E aí ele vai dizer que o papel da escola está para além de informar e transmitir apenas conteúdo, né? Ele vai fazer essa defesa da literatura como possibilidade de invenção, da fantasia, de ampliação de repertório. Não simplesmente transmitindo, informando, ensinando alguma coisa. Um outro ponto que eu trago é as práticas de leitura literária realizada com os estudantes, elas devem estar compromissadas com um modelo de educação que não hierarquize ou reproduza ideologias excludentes de classe, raça ou gênero, assumindo os princípios de uma educação libertadora. Então, é importante, né, a Patrícia, a gente também aqui ouviu ela mencionar a citação de Paulo Freire, né, a leitura da palavra precedendo a leitura de mundo. E aí, acho que é isso, né? Falei rápido. A gente vai pensar nessa. Também penso, né, que a leitura literária, com os compromissos de uma educação libertadora, que é uma defesa do Paulo Freire, ela vai fomentar essa autonomia nos sujeitos, essa criticidade, a reflexão sobre esse texto literário, o seu modo de se colocar e de estar e de pertencer a esse mundo, né? O respeito às diferenças, o conhecimento de outras cosmovisões, de outras percepções, vai favorecer essa formação. É preciso reconhecer que as práticas escolarizantes e didatizantes com a literatura não reconheçam as diversas formas de vida e existência, elas limitam, silenciam, alienam corpos e mentes na escola. E estão aí sustentadas por uma educação sustentada por bases colonizadoras, né? Em que a gente acaba tolhindo esse estudante de ter o direito a esse bem cultural, né, como um direito humano, como o Antônio Cândido vai dizer para a gente, rompendo com esse modelo colonizador, né? A gente vai pensar a interrupção desse modelo, promovendo práticas cotidianas em que as práticas de leitura literária estejam compromissadas com esse modelo, que não reproduza, que não seja mais uma forma em que as crianças sejam colocadas numa situação de subalternidade no ambiente educativo. E sim, que elas tenham a possibilidade, a partir do encontro com o texto literário, de vivenciarem outras oportunidades educativas, de ampliarem seus repertórios e de se colocarem, né? Pensando na minha experiência pessoal, a literatura ela vai me colocar numa condição de entender o meu lugar na sociedade enquanto mulher negra, né? Mais especificamente a literatura de autoria negra feminina. E a partir disso, há um movimento formativo que eu considero, no meu caso particular, muito proveitoso, porque, em paralelo a isso, há também uma professora que se coloca no lugar de professora pesquisadora, né? De romper com esse lugar de aceitar o que é dito ou imposto enquanto o nosso fazer pedagógico. Então, à medida em que eu vou lendo autoras negras feministas e outras, eu vou percebendo uma afirmação de ser professora. Calma aí, não vamos fazer desse jeito. Aqui, as práticas com a leitura literária elas vão acontecer assim. Aqui nessa turma, os livros estão disponíveis às crianças. Eles não ficam encaixotados. Aqui a gente lê quando tem vontade. A leitura faz parte da nossa rotina. Ela é parte do trabalho. Ela não está como um apêndice. Não é quando o tempo sobra, né? Ela vem para mobilizar sentidos, experiências, acolhimento. As crianças, né, elas têm um comportamento do livro, assim, como um objeto, aquele cuidado. Kate pegou um livro, não te pediu. E aos poucos eu fui tentando desmistificar isso, né, que o livro ele estava ali à altura, à disposição, para que no momento em que se sentisse vontade, desejo, que aquele texto, que aquela ilustração conversasse com eles, eles pudessem fazer parte disso. E aí eu acredito que nesse movimento a gente tem crianças que vão
se tornando autônomas, que vão dizendo, que vão afirmando as suas escolhas, que vão escolhendo, que vão fazendo comparações de ilustrações, de autores, de escolhas, dos vários diferentes recontos e possibilidades da mesma história, de clássicos ou não, nesse fazer. Bem rapidinho a nossa conversa, né? Eu desejo que em seu fazer pedagógico, acho que era nosso, os professores e professoras reconheçam a leitura literária como uma prática pedagógica que abre possibilidades para que seus estudantes possam identificar pluralidades de vidas, modos de existir e habitar o mundo. É isso. Tá sem som, Denise. Isso. Obrigada, Kate. Muito obrigada, estava falando, muito obrigada. Mais uma parte aí da nossa conversa. E a gente vai continuar aqui a conversa ainda com algumas perguntas para serem respondidas. Vamos trazer também a professora Patrícia para algumas perguntas que foram enviadas por alguns professores. E aí eu vou direcionar as perguntas, mas fiquem à vontade para vocês dois, né, fazerem os apontamentos, tá bom? Então, nós vamos começar com a pergunta. A primeira pergunta será do professor Douglas Emanuel, que é o diretor da Escola Municipal A Ideia Viana Fiuza de Castro, da 10ª CRE. E a pergunta dele é: como formar bons leitores em tempos de jogos eletrônicos e plataformas digitais como o TikTok? A professora Patrícia vai falar um pouquinho. Então, em primeiro lugar, eu quero dar um abraço, se a gente estivesse junto, aí a Kate, né? Porque eu acho que ela trouxe a escola, né? Eu falei mais conceitualmente, né? Mas a Kate trouxe as crianças, né, com os livros nas mãos, né? E as possibilidades das coisas acontecerem, né? E a Denise, ela está mediando aqui, mas ela também faz um trabalho muito bonito como professora, né? Que trabalha com a literatura de uma forma criativa, isso tudo que a gente tem falado, né? Então, parabenizar. Eu sempre digo que o município do Rio tem as melhores experiências que a gente possa ter, mas também, né, tem outras que não são tão boas assim, e por isso que tem a formação e, né, o desenvolvimento profissional de todas e todos os professores, né? Então, essa questão, agora vamos à questão, desculpa ter roubado esse tempinho, mas eu acho que é importante valorizar, né, vocês que fazem, estudam, né, e se interessam por pelas temáticas em geral. Não precisava estar aqui, né? Com certeza, vocês têm muitas pessoas do município que poderiam estar aqui onde eu estou, né? Mas a questão é que a gente vive o mundo da diversidade, né, gente? Não é só a diversidade cultural que a gente tem que, né, exaltar, mas assim, é uma realidade. Ninguém vai achar que não vai ter o TikTok, ninguém vai achar que não vai ter isso já está no mundo, né? O que nós temos, como é que a gente incorpora, por exemplo, a Rafaela Vilela, que foi minha orientanda de doutorado, ela trabalhou com os aplicativos literários digitais, né? Aí, assim, qual é a diferença entre o aplicativo digital literário e um jogo, né? Então, a gente começou a discutir isso, porque, assim, às vezes pode ser até como a gente fazia o contrário, que a literatura que foi para a tela e para os aplicativos, a gente pode trazer do aplicativo para o livro, né? Porque, assim, o aplicativo literário, por exemplo, ele rompe a ideia do jogo. Ele entra na estética. Aquele Crianceiras, por exemplo, que é um aplicativo que tem o texto de Manuel de Barros, ele tem aquelas iluminuras que as crianças clicam, a iluminura vai para lá, vai para cá, uma coisa suave, uma coisa interessante, e entra no jogo do clicar, mas tem poesia, tem estética, né? Uma estética elaborada daquelas iluminuras, não sei se vocês conhecem, aquelas iluminuras dos livros do Manuel de Barros. Então, assim, a gente pode trazer outras referências, até mesmo por via do aplicativo digital. Agora, a Kate trouxe aí vários exemplos. Assim, a escola
ela tem que oferecer os livros, né? O que a gente vê? Que muitas vezes a gente tem uma série de questões em relação de oferecer o livro ou não, que vai rasgar, ou que o livro é mal colocado, ou que o livro é obrigação, ou que vai de castigo ficar lendo o livro. Então, a gente ainda tem algumas questões que, né, separam as crianças do livro, né? Porque, assim, eu eu já fui professora há muito tempo, vocês podem até me corrigir, né, Denise e Kate. Uma boa história, as crianças ficam muito, tomadas pela história. Quando vocês contam com vontade de contar, que aquilo que eu trouxe, já essa interesa de estar ali, não é uma coisa burocrática, vocês também estão encantadas com aquela história, né. Quando vocês fazem isso, as crianças estão envolvem também, elas estão se envolvem. Então, assim, eu acho que uma coisa, né, não se contrapõe à outra, não é? Eu acho que não é uma questão de eu ou, né? É eu ou. Não tá. E essa questão, né? Essa semana a Denise Patrícia me emprestou o livro Este é o Lobo. E aí eu levei Ah, para minha turma. E foi bem esse movimento que você descreve, né? Teve TikTok, eles gostam muito. Quando eu pego o celular, eles já ficam indicando ali para eu pôr alguma coisa de tecnologia. Mas esse envolvimento com o texto, né? Ter lido esse texto antes, o professor conhecer, ampliar as percepções da pergunta. Teve uma hora que eu contei para a Denise que tem uma página que não tem nada escrito. E aí a criança diz para mim: agora você não fala nada. E aí eu falei: por quê? Ela, porque não tem nada escrito. E ela faz essa percepção de que eu estou lendo algo que está escrito. Se na página não tem nada escrito, agora só tem a imagem, só tem a ilustração para conversar com esses ouvintes, né, com essas crianças que estão à volta. E aí eu acho que é bem por aí mesmo, né? Um processo não exclui o outro. As crianças estão vivendo, estão se interessando pela tecnologia. A gente precisa pensar formas de juntar esses dois interesses, congregar, agregar, para que eles tenham essa possibilidade de experimentar o texto escrito e o digital nessa mesma proporção. Muito bom, meninas. Vamos continuar aqui. Kate, tem aqui duas perguntas para você. Eu vou fazer logo uma seguida da outra, que é do professor Naide Ribeiro, da Escola Municipal Almirante de Fronten, da Nona CRE. Então, ele começa a pergunta falando: eu não tenho dúvidas sobre a importância da leitura para o crescimento do ser humano. Contudo, existem desníveis quanto ao acesso aos livros. A criança de classe média já nasce com o livro na mão, enquanto que a criança pobre não tem a mesma facilidade de acesso. Diante disso, como democratizar o acesso aos livros? E depois ele retoma com outra pergunta, como criar um público leitor, principalmente nas classes iniciais? Então, né, a leitura ela é um direito humano, essencial para a conscientização, curiosidade, empoderamento das pessoas, das crianças, dos estudantes. Penso que a adoção de políticas públicas, né, e a elaboração de projetos educacionais que incentivem e promovam seu alcance devem ser encaradas como compromisso de todos, né, que participam da sociedade de suas diferentes esferas. E aí ele fala, né, pergunta como criar um público leitor. Eu gosto muito, eu apostaria numa comunidade leitora. Uma autora negra chamada Bell Hooks, ela vai usar um termo, a expressão comunidade de aprendizagem, como defesa de um movimento em que todos os envolvidos no ato, no processo educativo, eles estão engajados para fazerem essa comunidade de aprendizagem dar certo. Não é o professor, não é só os estudantes, não é só a direção, a gestão escolar. Todos estão engajados nesse processo. E aí, eu diria que para criarmos uma comunidade de leitores, os envolvidos na comunidade escolar, eles precisam estar engajados com esse objetivo, né? Como eu falei aqui na minha breve apresentação, eu costumo apostar na circulação do livro pelos diferentes espaços da escola. É preciso que os estudantes estreitem os laços, os vínculos com esse objeto. Também é importante que eles vejam as pessoas lendo nos diferentes espaços da sociedade. Que a leitura seja uma rotina não vivida de modo engessado, mas que ela apareça em diferentes momentos da rotina e vida escolar desse estudante, né? E aí, provavelmente, essa criança ela vai ter esse interesse, né, de se despertar
para a literatura. E aí a gente está falando de crianças, né, como ele citou na pergunta, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental. É importante que essas práticas continuem a acontecer nesse segmento também. Acho que é isso. É isso, muito bom, Kate. E vamos continuar aqui, temos só apenas mais 2 perguntas para a professora Patrícia, mas eu vou fazê-las separadamente. A primeira aqui é da professora Ângela Ramos, da Escola Municipal Conselheiro Mairink, da 2ª CRE, e ela diz: "Nas escolas, comumente observa-se que à medida que as crianças avançam nos anos escolares, as leituras mediadas pelos professores tendem a diminuir. A justificativa, de modo geral, é que o aumento de objetos de aprendizagem a serem trabalhados nos anos finais do Fundamental 1 acaba não deixando tempo para a mediação. Nesse sentido, como incentivar a continuidade e valorização da mediação por parte dos professores, contribuindo para uma melhor formação dos leitores nessa faixa etária?" Então, eu acho que a gente está aqui falando que a Kate começou falando, que não é um adendo, não é é um projeto. A leitura literária, ela tem que fazer parte do projeto, não sobra tempo, não. Ela tem um tempo para ela, é diferente, né? Então, assim, o que a gente está priorizando. Porque eu também já fui professora de criança e vejo o seguinte: muitas vezes eu caí nisso. A criança leva um livro, aí você tem tanta coisa para fazer, você deixa para ler no final do dia, aí no final do dia ela não dá mais tempo para ler. Então, a criança que levou aquele livro, né, você não priorizou. Né? Eu estou dizendo até de uma criança que levou o livro, que já teve a outra pergunta, que aí traz, né, como que a gente fala das políticas públicas, a importância da escola pública, gente. Nós temos que defender a escola pública, porque ela é lugar de democratização disso. A gente só vai romper com as desigualdades educacionais, claro que educacionais, que é o que a gente pode, né? As desigualdades estruturais da pobreza, a gente não cabe à escola, mas a escola cabe a equalizar minimamente o acesso ao conhecimento. Né? E é claro que também uma merenda, uma boa refeição, que não é nem uma merenda, né? Que a escola é uma refeição diária, também é fundamental. Mas nós temos a obrigação, né? O engajamento político da escola pública, a defesa da escola pública, porque tudo se faz para dizer que a escola pública é ruim, que o ensino melhor é o privado, e a gente sabe que isso é uma mentira. Né? Então, mas a gente tem essa obrigação na escola pública de trazer a leitura, de trazer a literatura e de dar tempo para que isso aconteça, porque uma criança ela vai ganhando essa fluência da leitura que vai ser importante para as outras disciplinas, né? Para a matemática, para entender um problema matemático, um enunciado, né? Para a história, para a geografia, para as outras. Então, assim, ela precisa dominar a leitura para que ela possa abrir também para as outras, então, né, para as outras áreas, para os outros, e essa curiosidade, porque assim, né, a gente não lê em cima do nada, a gente está aqui trabalhando, discutindo o quanto que esse é um caminho que as crianças podem se encantar, porque dali a gente pode fazer teatro, dali a gente pode fazer coisas que sejam muito bacanas para aquele cotidiano, né? E você até traz um cotidiano mais interessante, não diz assim, professora, eu não queria fazer tal coisa. Né? As crianças, quando a gente planeja um teatro, uma coisa assim, já ficam todas querendo que o outro dia chegue logo. Né? Então, assim, a gente precisa estar entendendo que tem certas coisas que vão, na medida que você trabalha cada vez mais cedo, lá na creche, né? E você vai dando possibilidade para que ele tenha mais elementos, né? Para seguir adiante na escolaridade. Né? Então, eu acho assim, escolas que a gente tem visto nas pesquisas dos meus mestrandos e doutorandos, que priorizam a sala de leitura, que priorizam a leitura literária, acabam tendo também, né, o melhor IDEB. Né? E aí você vai assim, mas por quê? Porque, gente, é claro que o IDEB, a gente é uma medida, a gente sabe que as melhores escolas, hoje ditas melhores escolas, não são exatamente melhor no sentido que a gente entende, é quem tira a melhor nota. Né? Mas a gente pode entender que
não de uma forma de que você vai treinar as crianças para fazerem a prova, né, e tirar boa nota. Você pode entender que, se você fizer um trabalho dialógico, um trabalho criativo, essas crianças vão fazer boas provas, né? Não é porque você treinou, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que dar aí uma virada aí nos objetivos, né? Para que a gente inclua a literatura, né? Assim, a sala de leitura, né? A gente é outro projeto que o município tinha. A gente tem que valorizar esse espaço. A gente tem que valorizar esse espaço, ter um professor de sala de leitura, e aí a política pública precisa estar atenta a essa questão, né? Porque há livros, a gente sabe que as escolas, a maioria das escolas tem boas bibliotecas, no sentido de boas salas de leitura, né? Biblioteca no sentido da coleção de livros, né? Mas precisa estar organizado, precisa estar disponibilizado, precisa as crianças entrarem na biblioteca, precisa levar para casa, precisa ter, né? Você precisa ter essa coisa do livro circular, feita a Kate falou, o livro tem que circular, né? E às vezes a professora de turma não dá conta de fazer isso sozinha, então precisa ter uma pessoa, né, que dê conta disso, que trabalhe com essa finalidade, né? Então isso é um projeto importante também daqui das políticas públicas, né, no caso municipal. Muito bom, Patrícia. E vamos finalizar aqui a questão com a última pergunta da professora Islin Barbosa, da Escola Municipal Conde Afonso Celso, da Quinta CRI. Ela diz: é importante que o professor, na sala de aula, entenda que a literatura é um direito inalienável, existencial, que humaniza nossas relações, o que o ajudará a se alimentar e alimentar seus alunos cotidianamente. A senhora acha que, quando temos essa consciência da importância de ser um leitor e ter uma prática que coloque a literatura no centro da vida, é possível apostar numa nova geração de crianças, adultos leitores, que tenham uma escuta acolhedora, dialógica, responsiva e conecte o eu e o outro em todas as esferas comunicativas, ao invés de discursos violentos e hegemônicos? Sendo assim, nossas tessituras ideológicas, ética e estética no mundo nos ajudaria a viver dentro do que Bakhtin conceitua de simpósio universal? Bom, isso é o que a gente deseja, né? Eu acho que isso parte pelo desejo de uma ação. Agora, a gente também não pode idealizar, achar que tudo vai ser maravilhoso, né? A gente tem que ter utopia, entende? Eu acho que, assim, a gente precisa ter a utopia para seguir, né? Então a gente tem que ter, o desejo, né? Mas, tem muitas outras coisas que interferem na vida de alguém, né? Então, é difícil da gente dizer que a gente vai ter isso e que a literatura tem todo esse poder, quando tantas outras coisas na vida interferem também, né, no cotidiano das crianças, né. Mas, sem dúvida, a gente está apostando, né, de que uma pessoa, ela vai ser mais acolhedora, pelo menos, não diria tolerante, que eu acho que é uma palavra que não cabe, né, mas ela vai acolher, né, mais o diferente, se ela tiver a possibilidade de transitar, né, nessas diferentes culturas, com diferentes sujeitos, né. Então eu acho que a Kate traz aí inclusive um projeto, né, que a gente tem que estar, sempre trazendo, né, trazer diferentes autores de todas as etnias, inclusive estrangeiros, de outras. Outro dia eu li um livro que eu achei muito bonito, um livro coreano, né? Então, assim, também de outros mundos que estão distantes, né? Lá na Coreia, né? Assim, porque assim, o mundo é grande e nós somos, né? Nós somos, né? Aquele provérbio, né, africano, eu sou porque nós somos, né? Então, nós somos porque existe essa diversidade. Agora, é claro que o ser humano não é bonzinho, né? É claro que a gente vive num mundo extremamente competitivo. A gente vive num mundo cada dia mais agressivo em termos de um neoliberalismo extremamente excludente,
né? Então, não depende só da nossa leitura. Então, assim também a gente tem a clareza que o mundo tem muitas outras interferências, né? Inclusive estruturais, né? Então, a violência, né, que as crianças vivem no seu cotidiano, em algumas áreas, em alguns territórios que elas habitam, então a gente tem que ter também clareza de que a utopia é necessária, né? Poxa, que maravilha. Nós estamos, infelizmente, chegamos ao fim do nosso encontro, né? Gostaria muito de agradecer a professora Patrícia, professora Kate, pela essa conversa, por esse diálogo aqui, que a gente pôde ouvir, conversar, compreender, sair daqui com muitas reflexões, né? Isso é muito bom. Gostaria de agradecer também a todos e todas que puderam nos acompanhar, os professores que enviaram as perguntas. É muito bom essa parceria, a gente está nesse caminho tão importante, né? Essa marca, né, que a gente tem da formação, enfim, é muito gratificante estarmos aqui nesse momento. Para finalizar, né, uma palavra final aí, uma despedida da Kate e da Patrícia, para a gente poder ir ao final, chegar ao final aqui da nossa encontro. Bom, eu tenho a agradecer a vocês, né, porque é sempre uma alegria estar aqui com vocês, né, com as professoras, né, que fazem o cotidiano, né, que estão a gente conhece o cotidiano, hoje eu conheço o cotidiano mais das pesquisas, né? Não estou mais em sala, mas às vezes eu tenho vontade de voltar, né, a dar aula para criança, porque eu acho que a mãe também, assim, é muito gratificante às vezes. Eu sei que é cansativo, gente, eu não estou idealizando não, porque eu já fui professora, tem horas que a gente tem vontade, a gente chega em casa exausto, querendo sumir, né? Mas que tem um lado assim, muito a gente se coloca inteiro, né? Então é muito bacana. Então, estar com vocês e agradecer demais, né? E o que a gente puder contribuir, estamos juntas aí, né? Nessa parceria, né? Então, enquanto o FRJ também agradece demais, né? Aos professores que acolhem os nossos estudantes da pedagogia, né? Nos espaços formativos, de estágio, de pesquisa, de extensão, né? Então, a gente só tem que agradecer e fortalecer as nossas parcerias, né? Então, agradecer muito, né? E é isso. Obrigada. Kate? Encerro também agradecendo o convite, a participação e convidando, né, os professores e as professoras a permitirem que a literatura entre nessa sala de aula, habitem esse espaço, promovam encantamento, engajamento, multiplicidade de histórias, de narrativas, e que assim a gente contribua para a formação desses estudantes, né? E que os objetivos de aprendizagem desse professor, desse ano escolar, sejam alcançados. Muito obrigada, é um prazer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, meninas. Vamos ficar por aqui, mas um recadinho importante para lembrar os professores que estão participando da formação de terceiro e quarto anos. Não deixem de acessar a plataforma EAD, EPF, para responder a enquete e computar as horas necessárias para a complementação do percurso formativo. Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.